de novo. Tá carregando aí também, né, Kézia? Sim. Poxa, acho que tá dando erro na conexão. Eu vou repassar aqui pro professor, peraí. Ele tá pelo celular, né, Bruno? Sim. Pelo print que ele enviou foi pelo celular. Caiu, né? Poxa. Ele disse que fica só carregando. Agora. Agora foi. Eu acho que tá na câmera. É, Olá, agora foi. Agora foi. boa noite. Boa noite, tudo bom? Só vou ajeitar o celular aqui, um minutinho. Acho que tá bom assim, tá torto, como é que você me fala? Não, tá ótimo. Ah, até coloquei o fone de ouvido para ficar melhor aqui, para escutá-los e para vocês me ouvirem também. Vamos iniciar. Oi, gente, boa Vamos. noite. Meu nome é Kézia. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do quadro Impulsionadores da VET, que é um quadro que tem como intuito entrevistar profissionais que impulsionam o mercado de trabalho, dando exemplo de seu trabalho e trajetória. Eu agradeço muito o convite, em especial ao Pedro Paulo, também conhecido como PP, né? Moramos juntos na República, em Jaboticabal. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder atender às expectativas da nossa conversa aqui, contando um pouco sobre minha trajetória. Boa noite, gente. Eu sou a Bruna e como patrocinadora a gente vai ter a PGS Vet, que é uma distribuidora de equipamentos, né, que atende essa área médica veterinária. E lá vocês podem estar encontrando diversos tipos de equipamentos para sua clínica. No final da live a gente vai estar disponibilizando, né, a página do Instagram aqui da PGS Vet para vocês conhecerem melhor os produtos, mas qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato com a gente pelo direct que a gente vai estar respondendo por lá. Sim, e hoje nós temos conosco o médico veterinário doutor Otávio Luiz. E mais uma vez seja bem-vindo. Muito obrigada por Obrigado. ter aceitado o convite. Eu agradeço mais uma vez o convite. É um prazer poder estar aqui e atender a um chamado do Pedro, né? Eu sei que é um cara tarefado, mil e uma tarefas, mas arranjou um tempinho ali para me convidar. Eu agradeço bastante. Sim, a gente vai estar fazendo algumas perguntas. Caso alguém também tenha alguma dúvida, pode estar deixando aqui nos comentários. Vamos começar. Professor, em poucas palavras, descreva a sua formação. Quando vocês mandaram para mim em poucas palavras, eu até fiquei pensando o que eu ia falar, né? Já tô enchendo linguiça. Mas eu sou médico veterinário, sou formado pela Unesp de Araçatuba, onde eu também fiz residência em clínica, cirurgia e anestesiologia de grandes animais. Depois eu fiz o meu mestrado na Unesp de Jaboticabal, onde acabei conhecendo até o Pedro Paulo. E o doutorado também eu fiz pela mesma instituição lá em Jaboticabal, tendo cursado um breve período ali de um doutorado de sanduíche. Eu fui para a Austrália, onde eu fui no CSIRO, que é quase como se fosse uma Embrapa deles, só que muito mais abrangente. Não é só uma área agropecuária, mas de engenharia e de várias outras especialidades também. E aí eu fiz esse pedaço do meu doutorado de sanduíche lá e retornei para o Brasil e atualmente sou docente. Tive várias experiências na docência também, mas atualmente estou aqui em Santa Maria. Tá mutado o microfone. Olá. Eu ia falar, não te ouço agora. Conta pra gente como é a sua área de atuação geral específica. Eu sou veterinário, faço aqui hoje onde eu trabalho, eu sou professor da semiologia. Eu também ajudo, sou professor que auxilia
na disciplina de medicina de ruminantes. Então, atualmente eu trabalho com a parte de grandes animais, estou mais focado na parte de ruminantes, atendo aqui no hospital veterinário, junto com os médicos veterinários residentes também, e tenho um pé em linha de pesquisa relacionada com parasitologia, foi o meu tema de mestrado e doutorado, né, parasitologia. Trabalhei com o Trypanosoma viva, que são um hemoparasita, e pude contribuir em outros experimentos também do laboratório. E tenho um pouco de pezinho também na neonatologia. Eu gosto muito, não tenho muitos trabalhos publicados ainda, mas estou começando um pouco essa parte de neonatologia, que é uma parte que eu gosto muito da parte de clínica de ruminantes, principalmente. Descreve pra gente como é a sua rotina de trabalho. Rotina, acho que não é bem uma rotina, mas é o que eu acabo fazendo aqui. Atualmente eu sou coordenador do programa de residência uniprofissional da medicina veterinária. Eu assumi esse ano e acho que muito do meu tempo que é tomado aqui dentro da instituição é com relação à residência. A docência, ela toma alguns dias e horários específicos que eu ministro aula, apesar de ministrar bastante disciplinas aqui dentro. Eu falei que eu sou professor da semiologia, então são 2 semiologias que eu sou professora, tem a A e a B, onde eu divido com outros professores a semiologia. A medicina de ruminantes, que eu entrei para auxiliar também aqui. Eu ministro 2 DCGs, que são disciplinas complementares da graduação, sendo uma delas uma de cirurgia em ruminantes, e a outra DCG está um pouco relacionada com a medicina de produção, também um foco mais em medicina de produção, que eu faço as 2 DCGs com o professor Marcelo Cecim, o da Calmed, o do Traduzindo Vacas, que o pessoal deve conhecer bastante ele. Então, eu tenho esses dias das disciplinas, ajudo nos atendimentos do hospital veterinário, então acabo atuando junto com os médicos veterinários residentes de ruminantes, mas ultimamente o que tem tomado bastante do meu tempo aqui são as partes burocráticas com a residência. Eu assumi a coordenação e aí agora todos os problemas, as buchas, a gente acaba tendo que ir atrás para resolver, né? Eu sou o que tem que resolver o problema agora. Professor, quais dicas você tem para os futuros e novos profissionais com base na sua experiência? Olha, assim, o que eu teria de uma dica é sempre buscar atualização. Eu acho que a gente, mesmo quem está na graduação ou quem já é formado, não pode se dar por satisfeito. Eu acho que a gente tem que ter essa ânsia de sempre querer entender mais, saber mais e não ficar parado ali naquela mesmice, não ficar satisfeito com pouco. Eu acho que a gente tem que tentar buscar sempre mais. Então a minha dica seria assim, não deixar de estudar, mesmo que você for formado, não tem mais aquela cobrança relacionada com aulas, com provas, com qualquer coisa, que nunca deixe de buscar meio ET Bilu, né? Eu gosto de brincar meio ET Bilu, que busquem conhecimento sempre. Eu acho que a gente sempre tem que ficar nessa ânsia de querer entender mais, saber mais e não se satisfazer com pouco. Eu até estava conversando com um aluno hoje e sair da mediocridade, não daquela parte ruim que a gente associa a mediocridade, de ser medíocre, ser ruim, mas de sair da média. A gente tem que tentar ser melhor e não se comparar com os outros também. A gente tem esse quê de ficar se comparando, mas fulano de tal faz tal coisa, faz outra coisa. Não, seja a sua melhor versão sempre. Eu acho que a gente tem que tentar ser melhor do que a gente era ontem, hoje, e dentro das nossas capacidades, não ficar se comparando com as capacidades do outro. Eu acho que seria essa dica aí que eu dou e
Eu vi que o Pedro mandou uma pergunta ali. É um caso desafiador, né? Acho que vocês vão fazer a leitura, mas um caso desafiador. Eu vi aqui na tela agora, não sei se tem outra pergunta, mas se eu puder já emendar, eu vou emendar O uma que senhor pode ficar à vontade. foi um caso que eu até perturbei bastante o Pedro Paulo. Eu acho que foi um dos casos que mais me marcou. Eu falei, né, eu ministro uma disciplina aqui que é de cirurgia de ruminantes. Mas apesar de ministrar essa disciplina, eu sempre deixo bem claro que eu não sou um cirurgião. Eu faço cirurgia. Não que eu seja um cirurgião, que eu tenha aquele traquejo de cirurgião. Não, mas eu acabo realizando os procedimentos cirúrgicos, faço muitos procedimentos cirúrgicos aqui com os residentes também. Então, eu acabo fazendo cirurgia. E um dos casos que mais me marcou até hoje, e eu sempre tenho péssimas recordações quando recordo desse caso, foi de uma égua que a gente atendeu, que ela teve uma distocia e o potro fez uma fístula retovaginal. Ele estava saindo pelo buraco errado, digamos, né? O funcionário da propriedade visualizou, ele empurrou de volta e puxou o potro pelo buraco certo. Só que ficou uma fístula, uma comunicação entre a vagina e o ampola retal da égua, e foi, acho que, o caso mais desafiador que eu tive hoje, porque eu não queria fazer a cirurgia, o procedimento cirúrgico que é possível de fazer em uma etapa só, onde a gente acaba fechando entre aspas, né? A gente acaba fazendo ali a redução dessa fístula tudo de uma vez, tanto ali da parte de períneo quanto também da fístula. E o proprietário, ele estava com uma ânsia de querer logo resolver e ele querendo, e tinham falado para ele da possibilidade de fazer a cirurgia em uma etapa só, e falou, não, eu quero assim. Eu falei, tá bom, a gente vai fazer, mas eu não garanto nada. Fiz e ela acabou ainda fistulando de novo, mais várias vezes, vamos colocar assim. Ela abriu de novo fez a comunicação de novo entre a vagina e a ampola retal. E aí eu virei pro proprietário e falei, não deu certo, a gente vai ter que refazer, e agora eu vou refazer em várias etapas. Eu não vou fazer mais em duas igual eu tinha planejado. E foi uma égua que eu fiquei por muito tempo operando ela, que não tem nada pior para uma ferida cirúrgica do que essa região. Talvez até tenha ali, pé também é horrível, mas a região de saída de dejetos por uma contaminação de uma ferida cirúrgica é uma região bem ruim. Então ela acabou tendo sempre decência de pontos, e cada vez ela fistulava mais para a parte distal ali, mais para a saída, e eu vim fechando aos poucos até conseguir fazer todo o fechamento dessa fístula e das novas fístulas que foram se abrindo. Acho que esse foi o caso que me marcou. Conversei com o Pedro Paulo, vocês estavam também, ele estava também com um caso no hospital de uma fístula retovaginal. Também estava operando algumas vezes, se não me falha a memória, isso foi antes da pandemia, então já faz um tempo. Eu acho que foi um caso que acabou me marcando bastante por traumas, mas que me fez crescer. Esse caso, querendo ou não, ele me fez pensar muito sobre cirurgia, e ter que eu não podia aceitar ficar parado, e eu tive que estudar muito mais coisa para poder melhorar no sentido cirúrgico da minha profissão. Não que eu não precise melhorar nos outros, mas eu tive que melhorar no sentido cirúrgico, e me estimulou mais nessa área. Sim. E eu gostaria de aproveitar esse momento também para convidar, né, quem está aqui na live, quem tem interesse. Agora, em dezembro, a gente vai ter um curso final de endoscopia e de cirurgia. Vai ser bem legal, vai ser um curso online, então vai ficar gravado para quem não puder assistir no momento. E a gente também tem um curso em parceria com a UFPA, que vai estar ocorrendo agora, nesse final de semana, que é o curso de cirurgia do trato digestório. Vai ser dia 3 e 4. E aí, quem tiver interesse, quem quiser saber mais sobre os cursos disponíveis, pode estar entrando em contato com a gente. É isso aí, gente. Tem que buscar o conhecimento, e eu falo que esses cursos, eles são
são muito bons para fazer, a gente tem que sempre entender melhor as técnicas, seja em qual área que for. Você tinha falado da dica para o pessoal da graduação, uma dica que eu teria para o pessoal da graduação, além de estudar bastante, óbvio, né, tem que se formar para pegar o diploma, mas uma dica que eu daria é com relação aos estágios. Aproveite a sua graduação, onde quer que você esteja fazendo ela, e faça os estágios. Se você tiver uma estrutura hospitalar, se você tiver uma estrutura de uma clínica que você vai fazer, eu acho que é muito importante. Eu vou falar um pouco, voltando lá da minha trajetória na graduação, vamos estender um pouquinho mais. Mas eu fui um daqueles alunos que eu rodei em tudo. Não rodei na graduação, né? Eu rodei em todas as áreas que eu poderia estagiar. Então, eu entrei na faculdade com o pensamento de querer ser um veterinário para criação de avestruz. Olha só que coisa nada a ver, né? Eu tinha planejado na minha vida que eu ia ser um grande fazendeiro, criador de avestruz. Estava no boom do avestruz, tinha as empresas, foi em 2004, 2005, e depois acabou descobrindo que era muito relacionado com lavagem de dinheiro, não tinha ovo, não tinha matriz, não tinha nada. E eu fiz estágio na minha faculdade, tinha um criatório de avestruz. Você vê como estava forte na época a parte de avestruz. E eu fiz estágio, eu fiz um ano de estágio nesse criatório, mexendo tanto com a parte de ovos, seleção, os filhotes, até os animais adultos. E eu descobri que, naquela época, pelo menos, pelo que eu tinha visto ali, a avestruz não ia para frente. Foi onde eu descobri que eu tinha escolhido uma área errada pensando em atuar no futuro. Era um bicho que, apesar de resistente, era muito sensível. E aí eu fiz um ano, acabei até ficando mais tempo para entender. Mas depois eu fui para o hospital de grandes animais. Eu fiz estágio na clínica de grandes, gostei muito. Eu tive influência de uma ex-namorada minha também com relação a gado leiteiro. O pai dela tinha a criação, então eu acabei pegando gosto por ruminantes, por vaca leiteira. Mas mesmo assim, eu rodei no estágio para o laboratório de infecciosas da universidade, fiquei um ano, fiz na técnica cirúrgica, fiz na obstetrícia. Eu acho que o único local que eu não fiz estágio foi na clínica de pequenos, porque o da técnica cirúrgica era bastante cirurgia de cães. E acho que o único local que eu acabei não fazendo um estágio mesmo da minha graduação foi na clínica médica de pequenos. Passei nas aulas práticas, mas não fiquei mais tempo do que a graduação me exigia. Então eu rodei bastante, eu conheci bastante para aumentar o meu leque. Que infelizmente o que eu vejo assim hoje, não sei se é uma realidade para ir, mas pelos locais que eu passei era o que mais tinha. O aluno que está lá, ele só pensa, eu quero ser clínico, eu quero ser cirurgião de pequeno. Acho que 90%, 80% das turmas querem pequenos. Só que as áreas de atuação do médico veterinário, elas são tantas, e a gente foca em tão poucas, que acaba saturando nessas poucas e faltando nas outras. E muitas vezes outros profissionais de outras profissões acabam roubando essas vagas nossas. Então, acho que conheça, pense em fazer em diagnóstico por imagem, laboratório clínico, quero fazer na parte de cirurgia. Sim, faça onde você pensa que seja o melhor, mas também não deixe de conhecer as outras áreas. Acho que é importante você ter um leque de opções e aí você escolher, porque você só tem uma opção e você só tem aquela opção para escolher. Então, se eu pudesse dar essa dica aqui para quem está na graduação, aproveite a sua universidade, a sua faculdade, o seu centro universitário, onde quer que você esteja. Sugue os seus professores, eles estão lá para isso mesmo. Aquele assim, com respeito, óbvio, e em horário comercial. O problema hoje é o tal do WhatsApp, né? Manda mensagem 10 horas da noite, quer ser respondido. Manda dúvida para a prova do dia seguinte, às 2 da manhã, e quer uma resposta naquele momento. A vida não é assim, a gente também, professor, ele tem uma vida particular. Então, assim, dentro do que pode, aproveite os seus professores, aproveite a sua faculdade, tire proveito disso para ganhar mais experiência.
Eu acho que, querendo ou não, eu nunca gostei de cirurgia na graduação, mas eu fiz estágio na técnica cirúrgica para saber se não gostava mesmo. E isso muito provavelmente me ajuda hoje no que eu atuo, que é fazendo cirurgia também. Os aprendizados que eu tive ali, com certeza ficaram em mim e eu tenho talvez um melhor desempenho do que eu teria se eu não tivesse feito esse estágio. Importante mesmo, né? Tem que rodar, tem que aproveitar, tem que. Se você tiver numa. Assim, se você tiver numa faculdade, quem estiver assistindo a gente está numa faculdade pública, você paga imposto para isso. Se você estiver numa faculdade particular, você paga a sua faculdade para isso também. Então, aproveite do seu curso. Aproveite o máximo que você conseguir, porque passa rápido. Parece que não, mas passa rápido. São 5 anos de graduação, muitas vezes com pelo menos metade do último ano sendo só de estágio, você não está mais lá. E os estágios ajudam para a gente ter um pouco mais de confiança também no que a gente vai fazer. A parte prática, muitas vezes a gente o aluno fica muito teórico, ele pode saber, ele devora o livro, mas na hora de fazer ele tem medo. E o medo vai estar sempre presente. A gente só perde o medo se a gente exercita, se a gente faz, se a gente tenta. Só erra quem tenta. Quem nunca errou é porque nunca fez nada. Então, acho que é um pensamento que tem que ter. É claro que a gente lida com vida. Então, o errar muitas vezes tem um peso muito maior do que o cara que errou num projeto sei lá, de um barco e o barco afundou. Se não tivesse ninguém dentro, ninguém morreu, mas o barco afundou. Mas a gente lida diretamente com vida e isso é uma coisa que o médico veterinário ele precisa aprender a lidar. Eu não falo de ficar frio, mas é criar a sua casquinha para você entender que nem tudo pode ser salvo, nem tudo é passível de viver para sempre. Vai acontecer que não vai dar certo, que vai morrer, mas não que você vai se justificar por causa disso, se você fez uma imperícia. Então, treinar, participar, ver muita cirurgia, ver muitos atendimentos, escutar um veterinário fazendo uma anamnese para entender como conduzir uma entrevista de uma anamnese, participar ali da contenção de um bicho. Se você não sabe fazer, você não sabe pedir para os outros te ajudarem a fazer também. Então, tudo isso eu acho que tem que entrar nesse conjunto de coisas para que você se torne um profissional melhor também. Eu acho que foi isso, então. As dúvidas aqui no chat já foram. Gente, professor, muito obrigada pela sua participação novamente, né? Eu que Espero que agradeço. as pessoas tenham gostado da live. E na próxima semana teremos novamente Impulsionadores 7 horas aqui. A gente aguarda vocês. Muito obrigada, professor, novamente, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Tchau, tchau. E um abraço para vocês e mandem um grande abraço para o PT. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.